Olá pessoal, muito boa tarde ou bom dia. Estamos lendo os contos peculiares, o conto número 1. Paramos na página 28. E se você não viu essa aula, que a gente começou a ler o Contos Peculiares, você precisa ler a primeira aula, porque a gente vai continuar um conto, que é um pouquinho longo, então a gente fez em 2 aulas. Então volta lá na aula anterior e veja se você não leu ainda. Se você leu, vamos continuar a leitura. A gente estava falando sobre uns peculiares, muito peculiares, né? Uns canibais, sim, mas eram canibais do bem, que comiam pessoas que já estavam mortas, na verdade, né? Não matava ninguém para comer, mas pegavam condenados, né, e tal. Eles pegavam assim uma cidade que tinha pena de morte e tal, e pegava lá essas pessoas. Enquanto isso, na cidade de Swampmook, existem peculiares muito diferentes, que se perderem um braço ou uma perna, esses membros crescem novamente. Então, estamos aí nesse impasse, e a gente está numa parte onde os canibais percebem isso, sabem, ficam sabendo que as pessoas do Swampmook têm os seus membros regenerados, voltam a crescer quando acontece de cair. Vamos continuar a leitura. O rosto do canibal assumiu uma expressão engraçada e ele pareceu prestes a dizer mais alguma coisa, porém desistiu. Por fim, montou no cavalo e foi embora junto com os outros. Semanas se passaram, a vida em Swampmook voltou ao normal para todos, menos para Aldeão Hayworth. Ele passou a andar distraído e durante o dia era visto apoiado em seu bastão de revirar lama, olhando para além dos pântanos. Estava pensando na bolsa de dinheiro que tinha escondido em um buraco na terra. O que fazer com aquilo? Todos os seus amigos opinaram. Você podia comprar várias roupas bonitas, sugeriu Aldeão Bettelheim. Mas onde eu as usaria? Trabalho nos pântanos o dia inteiro, as roupas seriam um desperdício, retrucou Aldeão Hayworth. Você podia montar uma biblioteca com bons livros, sugeriu Aldeão Regel. Mas eu não sei ler, nem ninguém em Swampmook. A sugestão do Aldeão Bachelar foi a mais tola de todas. Compre um elefante e use-o para levar todo o seu lírio do brejo ao mercado. Mas ele comeria todo o meu lírio antes mesmo que eu conseguisse vendê-lo, retrucou Hayworth, já aflito a essa altura. Se ao menos eu pudesse fazer algo em relação à minha casa. Os juncos não ajudam muito a impedir a entrada do vento e eu sinto muito frio durante todo o inverno. Você podia usar o dinheiro para forrar as paredes, sugeriu o Aldeão Anderson. Não diga bobagem, retrucou o Aldeão Sally. Ele deveria comprar uma casa nova. E foi exatamente o que fez Hayworth. Construiu uma casa de madeira, a primeira do tipo a ser erguida em Swampmook. Pequena, porém bastante robusta. A casa impedia a entrada do vento e tinha até uma porta que se abria e se fechava com dobradiças. O Aldeão Hayworth ficou muito orgulhoso e sua casa despertou inveja em toda a aldeia. Alguns dias depois, chegou outro grupo de visitantes. Eram 4, 3 homens e uma mulher. E como trajavam roupas elegantes e montavam cavalos árabes, os aldeões souberam imediatamente o que eram: canibais, que viviam sob a lei da costa de Mec. Esses, porém, não pareciam famintos. Mais uma vez, os aldeões se reuniram para se maravilhar com eles. A mulher canibal, que vestiu uma elegante camisa entremeada de fios de ouro, calça com botões de pérolas e botas adornadas com pele de raposa, disse: alguns amigos nossos vieram a esta aldeia semanas atrás e vocês os receberam com grande bondade. Como não somos um povo acostumados à bondade, viemos lhe agradecer pessoalmente. Os canibais apearam-se dos cavalos, fizeram uma reverência para os aldeões e começaram a apertar-lhe as mãos. Os aldeões ficaram surpresos com a maciez da pele dos canibais. Mais uma coisa antes de irmos, disse a mulher canibal. Sabemos que vocês têm uma habilidade única. É verdade que seus membros se regeneram? Os aldeões confirmaram. Nesse caso, temos uma proposta modesta para lhe fazer. Os membros que comemos na costa de Mec raramente são frescos. E estamos cansados de alimentos sem putrefação. Vocês os venderiam alguns dos seus? Pagaríamos muito bem, é claro. Ela abriu o alforje, revelando uma grande quantidade de ouro e joias. Os aldeões arregalaram os olhos, mas ficaram desconfiados e começaram a cochichar entre si.
Não podemos vender nossos membros. Preciso de minhas pernas para andar, afirmou o aldeão Pullman. Então venda apenas os braços, sugeriu o aldeão Bachelor. Mas precisamos dos braços para trabalhar na lama do brejo, retrucou o aldeão Hayworth. Com o que nos darão por nossos braços, não precisaremos mais cultivar lírios do brejo, disse o aldeão Henderson. Não ganhamos praticamente nada com a agricultura, de qualquer maneira. Isso não me parece certo, nos vendermos desse jeito, ponderou o aldeão Hayworth. Ah, é fácil você falar, você já tem uma casa feita de madeira, acusou o aldeão Bettelheim. Os aldeões fizeram então um acordo com os canibais. Os destros venderiam o braço esquerdo e os canhotos venderiam o braço direito. E eles continuariam a vender os membros à medida que tornassem a crescer. Assim, teriam uma fonte permanente de renda, ganhariam dinheiro sempre. E nunca mais teriam de passar o dia inteiro na lama, a sobreviver a uma colheita difícil. Todo mundo pareceu bem satisfeito com o combinado, exceto o aldeão Hayworth, que gostava bastante de trabalhar no pântano e lamentou ver a aldeia abrir mão do seu tradicional ofício, o mesmo que não fosse muito lucrativo comparado à venda dos próprios membros para os canibais. Mas não havia nada que o aldeão Hayworth pudesse fazer. Assim, ele assistiu impotente a seus vizinhos desistirem de plantar, deixarem os pântanos abandonados e arrancarem os braços. Mas a peculiaridade era tal que não doía muito, e os membros saíam com bastante facilidade, como um rabo de lagarto. Eles usaram o dinheiro que ganharam para comprar comida no mercado em Chippenweppet, picanha de bode. Se tornou um prato consumido todos os dias, em vez de apenas algumas vezes por ano. E para construir casas de madeira, como a do aldeão Hayworth, todos queriam uma porta que se abrisse e se fechasse com dobradiças. Então, o aldeão Pullman construiu uma casa com 2 andares, e todos quiseram uma casa de 2 andares. Depois a aldeã Sally construiu uma casa com 2 andares e um telhado triangular. E logo todos queriam casas com 2 andares e telhado triangular. Toda vez que os braços dos aldeões tornavam a crescer, eram arrancados para serem vendidos novamente. E eles usavam o dinheiro para fazer melhorias em suas casas. Por fim, as casas ficaram tão grandes que mal havia espaço entre uma e outra. E a praça da aldeia, antes ampla e aberta, fora reduzida a um beco muito estreito. O aldeão Bachelor foi o primeiro a encontrar uma solução. Ele decidiu comprar um terreno grande nos arredores do vilarejo e ali construir uma casa nova, ainda maior do que a que habitava antes. Esta, por acaso, tinha 3 portas que se abriam e fechavam com dobradiças, 2 andares, um telhado triangular e uma varanda. Isso foi mais ou menos na mesma época em que os aldeões pararam de chamar uns aos outros de aldeão isso e aldeão aquilo, porque já não mais se julgavam simples e rústicos agricultores, com exceção do aldeão Hayworth, que continuava a revirar a lama em seu brejo e se recusava a vender mais membros para os canibais. Ele insistia em dizer que gostava bastante de sua modesta casa e que, na verdade, nem a usava muito, porque ainda gostava de dormir no pântano depois de um dia duro de trabalho. Seus antigos amigos o chamavam tolo e antiquado e pararam de visitá-lo. A antes humilde aldeia de Swampmook se expandia rapidamente à medida que os aldeões compravam extensões de terra cada vez mais extensas, nas quais construíam casas mais e mais ornamentadas e maiores. Para financiar a empreitada, eles passaram a vender aos canibais um braço e uma perna ao mesmo tempo. Sempre a perna do lado oposto do braço para ajudar no equilíbrio. Treinaram a andar de muletas. Os canibais, cuja fome e riqueza pareciam não ter fim, ficaram muito felizes com isso. Foi quando o Sr. Pullman derrubou sua casa de madeira e a substituiu por uma de tijolos, o que deu início a uma competição entre os aldeões para ver quem construía a casa de tijolos mais grandiosa. O Sr. Bettelheim superou todos eles e construiu uma bela casa feita de pedra calcária, cor de mel, tipo de lugar habitado apenas pelos mercadores mais ricos de Chippenweppet. Ele conseguiu pagar pela construção vendendo um braço e as 2 pernas. Bettelheim foi longe demais, reclamou a senhora Sally, enquanto comia sanduíche de picanha de bode no recém-inaugurado restaurante chique da aldeia. Os amigos dela concordaram. Como ele pretende aproveitar aquela casa de 3 andares se não consegue nem subir as escadas? Indagou a senhora Wanamaker. O Sr. Bettelheim entrou no restaurante bem naquele momento, nos braços de um musculoso habitante da aldeia vizinha. Contratei um homem para me carregar para cima e para baixo, pelas escadas e para qualquer outro lugar a que eu queira ir. Não preciso de pernas, anunciou ele com orgulho.
As senhoras ficaram pasmas, mas não demoraram a fazer o mesmo e vender as 2 pernas. Por todo o vilarejo, casas de tijolos eram demolidas e substituídas por mansões de pedra calcária. Os canibais, a essa altura, tinham abandonado a costa de Mek para se instalarem na floresta que crescia nas proximidades de Swampmuk. Não havia mais motivo para subsistir de uma dieta magra à base de criminosos enforcados e vítimas de acidentes, já que os membros que vinham dos aldeões eram mais frescos, mais saborosos e mais fartos do que qualquer alimento disponível em Mek. As casas na floresta eram modestas, pois os canibais davam grande parte do seu dinheiro aos aldeões de Swampmuk, mas mesmo assim estavam satisfeitos, muito mais felizes por viver de barriga cheia em cabanas do que famintos em mansões. Quanto mais os aldeões e os canibais dependiam uns dos outros, mais crescia o apetite de ambos os grupos. Os canibais engordaram e, após esgotarem todas as receitas possíveis com braços e pernas, começaram a imaginar qual seria o sabor das orelhas. Mas os aldeões não lhes vendiam as orelhas, porque elas não tornavam a crescer. Tal situação prosseguiu até o Sr. Bachelard, carregado por seu criado musculoso, visitar em segredo a floresta dos canibais e perguntar a eles quanto estariam dispostos a pagar pelas orelhas. Ele ainda conseguiria ouvir, raciocinou, e embora isso fosse deixá-lo um pouco feio, a bela casa de mármore branco que ele conseguiria construir com os rendimentos compensaria o problema. Agora, se você é astuto financeiramente, deve estar se perguntando por que o Sr. Bachelard simplesmente não guardou o dinheiro com a venda constante de seus braços e pernas até que pudesse pagar por uma casa de mármore. É porque ele não conseguia economizar dinheiro, pois tomaram um empréstimo muito grande com um banco para comprar a terra na qual sua casa de pedra calcária foi construída, e agora devia ao banco um braço e uma perna todo mês, só para pagar os juros do empréstimo. Por isso, ele precisava vender as orelhas. Os canibais ofereceram uma soma exorbitante pelas orelhas do Sr. Bachelard, que então as cortou fora, feliz por se livrar delas, e substituiu sua casa de pedra calcária pela casa de mármore de seus sonhos. Era a casa mais bonita do vilarejo, talvez de toda a região de Odalfordshire. Embora os moradores de Swampmuk falassem pelas costas de Bachelard sobre como ele tinha ficado feio e como era tolice vender orelhas que nunca tornariam a crescer, todos os visitavam e eram carregados por seus criados pelos cômodos de mármore e para cima e para baixo da escadaria, também de mármore. E quando saíam, todos estavam verdes de inveja. A essa altura, nenhum dos aldeões tinha pernas, exceto o aldeão Hayworth, e poucos tinham braço. Durante algum tempo, todos tinham insistido em manter um braço para poderem apontar para coisas e se alimentar. Mas aí perceberam que um criado podia erguer uma colher ou um copo até seus lábios facilmente e dizer: "Pegue isso para mim", ou "Pega aquilo para mim". Era apenas um pouco mais trabalhoso do que apontar para algo do outro lado da sala. Então braços passariam a serviços como luxos supérfluos. Os aldeões, reduzidos a troncos sem membros, viajavam de um lugar para outro em sacos de seda que os criados levavam nos ombros. As orelhas logo seguiram o caminho dos braços. Os leões fingiram nunca ter chamado o Sr. Bachelard de feio. Ele não parece tão mal", comentou o Sr. Bettelheim. "Podíamos dar protetores de ouvido", sugeriu o Sr. Anderson. Assim, as orelhas foram cortadas e vendidas, e casas de mármore foram construídas. A aldeia ganhou reputação por sua beleza arquitetônica, e o que antes era um lugar ermo, visitado apenas por acidente, se tornou um destino turístico. Foi construído um hotel e mais restaurantes. Os sanduíches de picanha de bode sumiram do cardápio. Os habitantes de Swampmuk fingiam nunca ter sequer ouvido falar em sanduíches de picanha de bode. Turistas, às vezes, paravam perto da modesta casa de madeira e telhado plano do aldeão Hayworth, curiosos com o contraste entre aquele lar simples e os palácios que o cercavam. Paramos por aqui, e aí na próxima aula a gente termina. Paramos na página 37. E aí, hein? Eles começaram a vender até as orelhas. Só o aldeão Hayworth que não caiu nessa história, né? E vão querer vender mais coisa aí, gente, né? Tá vendendo pernas, braços. Meu Deus, que história maluca, hein? Vamos ver como é que termina isso. Próxima aula. Abração.